Grandes jogadores que recusaram a seleção inglesa. Geralmente a Inglaterra forma suas seleções com times bem fortes e grandes nomes do futebol mundial, onde jogadores mais qualificados torcem muito para serem convocados. Porém, temos alguns exemplos de jogadores que recusaram essa oportunidade e optaram por defender outro país, como é o caso do Gareth Bale, que é nascido em Cardiff, capital do país de Gales, mas jogou e morou muito tempo na Inglaterra quando era da base do Southampton. Então por isso ele poderia escolher um desses dois países para representar no futebol. Só que o Bale sempre soube que ele iria representar o país de Gales, tanto que uma vez antes dele estrear pela seleção principal, o seu agente Jonathan Barnett veio com a ideia dele jogar pela Inglaterra, porque ele poderia. Ele respondeu o seguinte: nunca diga isso de novo se quiser continuar sendo meu agente. Jamal Musiala, apesar de ter nascido na Alemanha, se mudou para território inglês aos 7 anos de idade. Participando das categorias de base de Southampton e Chelsea, chegou a ser convocado pelas seleções de base da Inglaterra sub-15, 16, 17 e sub-21, jogando inclusive com Jude Bellingham. Ele chegou a jogar também pela seleção sub-16 Alemanha, mas foram só 2 jogos. Mas cara, tudo indicava que ele ia escolher a Inglaterra. Só que em 2021, quando ele ia começar a ser convocado pelas seleções principais, ele escolheu a Alemanha. Para ele, o projeto da tetracampeã mundial parecia mais promissor, além, claro, da influência de seus companheiros de Bayern, que são a maioria alemães. O Haaland é mais um que não quis jogar pela Inglaterra. Sim, galera, o Cometa era apto para jogar pela seleção inglesa. Seu pai, Alfie de Haaland, assim como ele, jogou bola na Inglaterra. E no início dos anos 2000, quando jogava pelo Leeds, ele teve o Haaland. Ou seja, Haaland é nascido na Inglaterra. Com 3 anos de idade, ele foi morar na Noruega e viveu praticamente a sua infância toda por lá, o que influenciou ele a defender a seleção norueguesa no futebol. Hoje em dia ele diz que não se arrepende nem um pouco da escolha que fez, mas pô, imagina ver Haaland e Kane juntos formando uma dupla de ataque. Alex Iwobi poderia escolher entre 2 nacionalidades, a inglesa e a nigeriana, porque ele nasceu em Lages, na Nigéria, mas cresceu em Londres, na Inglaterra. E assim como Musiala, o Iwobi também representou a seleção inglesa nas categorias de base, mas em 2015 ele declarou que no profissional defenderia a seleção nigeriana, pois além dele ter nascido na Nigéria, a sua família toda era de lá e o seu tio JJ Okocha é uma lenda do futebol no país. Por isso ele tomou a decisão de mudar. Zaha cresceu na Costa do Marfim, mas ele e sua família se mudaram para Londres quando ele tinha só 4 anos de idade. Ou seja, poderia jogar tanto pela Inglaterra por ter cidadania inglesa, quanto pela Costa do Marfim por ter nascido lá. Primeiramente ele escolheu a Inglaterra, jogou pelas categorias de base e chegou até a ser convocado para a equipe principal, onde jogou 2 amistosos. Portanto, em 2016 ele solicitou à FIFA que mudasse a sua lealdade para o seu país natal, e a entidade máxima do futebol aceitou. Desde então ele passou a defender a Costa do Marfim. E aí, já sabia dessa? E cara, se a Inglaterra já tem um time forte hoje em dia, imagina com mais esses nomes aí somando.